Olá, amigos e amigas. Hoje vou explicar para vocês como fazemos para encontrar as pessoas que já desencarnaram. É possível? Vamos lá. Como que funciona essa questão? Bom, primeiro você já tem que ter um mínimo de controle, né, da saída do corpo e um mínimo de controle emocional, porque quando você vê uma pessoa que já desencarnou, principalmente se essa pessoa for uma pessoa próxima a você, um ente querido, com certeza você vai emocionar e qualquer alteração energética muito forte vai trazer você de volta para o corpo físico. Quem assistiu o Nosso Lar lembra daquela cena onde o André Luiz começava a ficar com raiva, começava a ficar com ódio de novo. Ele estava no nosso lar, mas começava a ficar com raiva, começava a ficar com ódio e de repente ele se transportava lá para o umbral de novo. Aquele ambiente se transformava num umbral e ele estava lá novamente. Bom, então fazendo aí essa analogia, dá para entender o porquê que quando a gente fica muito emocionado, a emoção toma conta, a gente volta para um plano mais denso, né, que é o plano da matéria. O corpo puxa a gente de volta, porque a emoção está relacionada com os nossos chakras inferiores, né? Não inferiores no sentido de negativo, mas no sentido de frequências mais baixas. Então esses chakras, o que acontece é justamente isso. A gente começa a ficar muito emocionado, essa emoção é muito forte para o nosso corpo energético astral. Então ele automaticamente puxa a gente de volta, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, tem um mínimo de controle das emoções, né? A gente pode começar a trabalhar isso no nosso dia a dia, ver aquilo que nos afeta mais e o porquê que nós estamos sentindo aquilo e tentar modificar essas estruturas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de um exercício que eu aprendi, mas não aprendi aqui no plano físico, mas é um exercício que eu considero de extrema importância para mim. Por exemplo, quando acontece alguma coisa que vai mexer comigo, vai despertar alguma coisa mais séria em mim, você automaticamente concentra em alguma imagem que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que está acontecendo ali, nada a ver. Por exemplo, chegou uma pessoa e veio te cutucar, né? Veio te dar um cutucão mesmo de alguma coisa que te incomoda ainda. Por exemplo, vou dar um exemplo, você sente falta de alguma coisa, né? Muita falta de alguma coisa, ou você queria muito alguma coisa e não conseguiu aquilo que você queria, não conseguiu conquistar aquilo que você queria. E aí a pessoa chega e vem zombar ou vem querer te diminuir você, falar que você é incapaz, que você devia ter se esforçado mais, que você se esforçou pouco. É só um exemplo, tá, gente? E aí aquilo vai te fazer mal, vai começar a te causar uma revolta dentro de você, algo que você quer xingar a pessoa, você vai começar a discutir. Então o exercício é o seguinte, você começa a pensar em uma coisa nada a ver. Por exemplo, a caçamba de um caminhão, né? E aí você concentra naquela imagem da caçamba de um caminhão. Imagina a caçamba de um caminhão como... Não é para jogar a caçamba do caminhão na cabeça da pessoa não, tá? É justamente para você não entrar naquela sintonia. Aí você pensa, ou então, por exemplo, você começa a pensar num lenhador, ele lá cortando a lenha, cortando, pegando, colocando naquele forno dele lá para aquecer dentro daquela casinha que eles ficam, né, nos lugares gelados. E aí você começa a concentrar nisso e fica ali um pouco, né, nesse pensamento, até você sentir que aquela emoção não conseguiu vir à tona, não conseguiu subir. Porque o que acontece, na verdade, eu posso estar errado, mas eu acredito que nem tudo que a gente escuta é verdade e é fato, tá? Por exemplo,
a questão de quando você tem uma sensação, você tem que deixar ela vir à tona, porque você tem que trabalhar ela, né? Será que essa sensação ela realmente está vindo à tona ou será que ela está impregnada no seu campo áurico? E cada vez que você dá atenção para aquilo, cada vez que você puxa aquilo, aquilo vibra e começa a afetar o seu campo áurico, contaminando cada vez que você repete essa situação, contamina cada vez mais, até que fica um momento que já está tão contaminado a sua aura que nem precisa das pessoas falar, você já começa a viver aquilo o tempo todo. Então, quanto mais você evita esse tipo de coisa que te incomoda, você não dá alimento para aquilo, aquilo morre. É igual um indiano dizia, falava assim, você não dá atenção para a planta, ela vai morrer automática. Se você cuida, ela vive. Então, um dos controles, né, que eu aprendi e que é muito bom para mim é isso. É uma coisa totalmente boba, né, mas que dá um resultado muito satisfatório. Quando você vê, você não entrou na sintonia da pessoa. Então, me ajuda muito a controlar as emoções isso, tá? Pode fazer com qualquer coisa, gente, em qualquer situação. Por exemplo, você viu uma pessoa que te irrita, você viu uma pessoa que você não gosta dela, automaticamente você já pensa uma outra coisa. Não deixe esses pensamentos invadirem a sua mente, tomar conta de você, porque esse tipo de pensamento não merece nem um segundo dentro do seu campo energético. Né? Então, à medida que você vai deixando de alimentá-los, eles vão saindo do seu campo energético, até que chega um momento que eles somem do seu campo energético e eles não conseguem mais entrar em você. Posso estar errado, tá bom, gente? Mas funciona muito bem para mim. Vamos lá. Então, continuando, controlando essas emoções nossas, vai ficar mais fácil quando a gente encontrar, principalmente quando for um ente querido. E o que nós temos que fazer? A primeira coisa, gente, a ética. Nunca vamos esquecer da ética, né, espiritual ou a ética moral, qualquer ética que seja que nos ajude a elevar a nossa mente, o nosso coração. Ou seja, eu não vou insistir para ver uma pessoa, eu tenho que ver essa pessoa, eu preciso ver essa pessoa. E, né, não vamos fazer isso, vamos fazer o seguinte, de uma forma mais leve. Vamos pedir ao nosso mentor se ele permite que a gente tenha um encontro com tal pessoa, com fulano que morreu, pode ser um amigo, um parente, um conhecido, se ele permite, se nós estivermos condições de ter esse encontro que não vá prejudicar nenhum dos lados, nem o meu lado, nem o lado. Simplesmente o encontro, como um encontro de amigos, é só isso que eu estou pedindo. Então fala com o mentor dessa forma. Conversa normalmente com o mentor, como se fosse um amigo, porque ele é seu amigo, ele quer te ajudar. Então conversa normalmente, não precisa ficar fazendo 1001 orações para o seu mentor, é só conversar com ele, se aproxima dele mais naturalmente. Então, com todo respeito, quem quer fazer oração, eu faço de vez em quando também. Então, conversa com ele, pede, ele fala com ele, se você permitir, eu quero encontrar tal pessoa, né? Mas só se não for causar mal, se não for causar nenhum problema, nem para mim, nem para a pessoa. Tirando isso, eu peço que você me ajude também a não só encontrar, mas a sustentar esse encontro com tal pessoa. E feitos os exercícios de projeção, que já faz naturalmente, você vai concentrar antes de dormir no rosto da pessoa. Tenta visualizar a pessoa o mais nítido possível. Traga as lembranças, concentre nos detalhes, né? O olho da pessoa, o corpo, a altura, peso, né? O gesto da pessoa, o tom de voz, tudo, concentre. E depois que você concentrou na pessoa, você vai, nessa imagem que você concentrou, você vai dizer para essa imagem, falar assim, eu preciso encontrar com você, fulano, eu quero encontrar com você para a gente conversar. E pronto, fez isso, envia essa imagem para o universo e vá dormir, né? Depois de fazer o exercício. Geralmente nós já encontramos com as pessoas fora do corpo durante o sonho.
Só que na verdade não é um sonho, só que a gente lembra como se fosse um sonho. Muita gente, às vezes a pessoa desencarnou, nossa, eu sonhei com fulano, ele estava tão bem, ele me falou que ele estava alegre e tudo. Geralmente, quando a pessoa encontra com a outra no sonho, ela não fica falando que morreu, que ela tá num lugar lindo, que ela foi para uma colônia espiritual, que ela tá tranquila. Ela não fica falando isso, justamente por respeito que ela tem a essa pessoa e até ela mesma também sabe que agora ela tem que filtrar as coisas que ela fala, porque essa pessoa que sonhou pode sair falando para outras pessoas, isso causar um impacto não muito positivo. Então, geralmente, quando as pessoas encontram com a gente e o nosso cérebro lembra como se fosse um sonho, a gente vai ter a recordação de que a gente estava conversando com essa pessoa normalmente e que ela estava bem. E que no sonho parece que ela já sabia que ela tinha morrido, né? Apesar dela não comentar a respeito. Então, isso são encontros, sim, é óbvio. É muito melhor a gente ter um encontro lúcido, né? Fora do corpo com a pessoa. Então vamos lá. Primeiro passo é esse: você concentrar no rosto da pessoa. Segundo passo, depois você visualizou a pessoa, esperar o tempo necessário. Faça isso algumas noites, por exemplo, durante uns 3 dias seguidos ou 5 dias no máximo, não passe disso, tá? Faça mais ou menos esse período assim e espere, né, se aquilo vai ser permitido ou não. Você fez sua solicitação, então espere, tenha paciência, tá? Bom, um cuidado que a gente tem que ter de não ser enganado por outros espíritos se passando pela pessoa. Por exemplo, eu saio do corpo, eu estou lúcido e de repente eu vejo a pessoa, eu fico todo feliz, né? Como que eu vou saber se a pessoa mesmo ou se não é um espírito plasmando a forma da pessoa para me enganar ali? Bom, tem algumas técnicas que a gente usa. A primeira, você pode enviar energia positiva para a pessoa. Uma forma da gente enviar energia para a pessoa é você concentrar a energia saindo do seu cardíaco, mas não só sua. Conecta com a energia entrando no coronário e saindo pelo cardíaco, porque aí vai vir energia do plano superior e também energia sua sendo emitida para a pessoa. Se for uma pessoa conhecida mesmo, ela vai adorar receber essa energia de você, de carinho, de amor, de atenção. É energia boa que é para mandar. Tá? E vai fortalecer esse vínculo, você vai realmente perceber que é a pessoa que está ali. Uma outra forma é que as pessoas carregam essa assinatura energética, né? Às vezes você vai estar com a pessoa e a sensação que você vai sentir é igual cheiro. Toda casa tem o seu cheiro particular, tem a sua sensação particular, tem o seu campo energético particular. Para quem pratica exercícios de projeção astral, exercícios energéticos, consegue perceber isso claramente. Cada casa, o ambiente ali tem um jeito dele, tem a energia, a assinatura energética daquele ambiente. E com as pessoas não são diferentes. Você sente, quando está na presença da pessoa, você começa a sentir, você começa a se sintonizar com a pessoa e você sente realmente aquilo ali. É difícil de explicar, mas eu acho que as pessoas que praticam exercício conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Você sente o que é estar na presença daquela pessoa. E isso é muito importante. Se você encontrou com a pessoa e não está sentindo isso, por que eu falei aquele exercício no começo de controlar nossas emoções? Porque se você descontrola suas emoções na hora que você encontra com a pessoa, fica muito fácil de você ser enganado, porque você desliga esse filtro seu. E esse filtro é muito importante nesse momento, né? De você reconhecer aquela pessoa ali e não ser enganado. Então tem essa assinatura também, que é uma outra forma da gente reconhecer que a pessoa, você tem que sentir mesmo, tá? Se você não sentir, não adianta. É porque não tá um espírito enganando, ele não consegue passar a assinatura da pessoa, porque a assinatura ela é única. Então essa energia, essa sensação de estar perto da pessoa, só a própria pessoa consegue passar, se você tiver com todos os filtros ativados ali. Bom, uma outra questão que a gente pode fazer, eu já fiz várias vezes, é a de olhar nos olhos também, né, para não ser enganado. Por exemplo,
você encontrou com o espírito. Faz de conta que eu sou o espírito, tá? E vocês estão aí fora do corpo e encontrou com o espírito lá. De repente, você anotou alguma coisa. Será que é a pessoa? Será que não é? Será que é? Então vocês vão olhar nos olhos. Pega o olho e tenta olhar nos olhos, mas não só nos olhos. Tenta olhar através dos olhos. Olha dentro do olho e dentro de você vai pensar assim: quem é você? Quem é você de verdade? Se revele para mim. Você pede isso dentro de você, interiormente, enquanto olha nos olhos da pessoa. Você vai ver que se for a pessoa mesmo que está com você, você vai sentir a assinatura energética dela nesse momento. Se não for a pessoa, algo estranho vai acontecer nesse momento, tá? Igual, por exemplo, uma vez eu fiz isso, a pessoa estava se passando por minha mãe, que já desencarnou, alguns, vai fazer alguns anos, né? Não muitos, um ano e pouco, vai fazer 2 anos agora. Bom, então eu olhei assim nos olhos dela, assim, ela estava estranha, eu não sentia a energia do campo dela. Quando eu olhei nos olhos dela assim, fiz esse pedido, a imagem automaticamente foi desaparecendo e sumiu. Sumiu mesmo. Então, ou seja, não sei se era uma forma pensamento que estava ali para roubar energia minha, alguma coisa, ou para me iludir, ou se era um espírito, também não sei, mas não era. Já vi outra vez também, ou, tentando se passar por ela também, olhei nos olhos, os olhos estavam muito esquisitos, não era o olho dela. Dizem que uma coisa que não muda nas encarnações é o olhar da pessoa, não os olhos, o olhar. Então esse jeito de olhar da pessoa, né, é como se fosse também uma assinatura energética dela. Bom, então, dentro desses passos que eu coloquei, que são os principais para a gente encontrar, quando a gente encontrar, a gente conseguir identificar se é a pessoa ou não. Agora, cuidados que a gente tem que tomar quando encontrar alguma pessoa, seja um ente querido, um parente, alguma pessoa que a gente quer ver que já desencarnou. Um outro cuidado que a gente tem que ter é para não encontrar com a pessoa e ficar tentando, como que eu falo, alterar a cena, o quadro ali. Por exemplo, eu já encontrei várias vezes com algumas pessoas. Eu lembro que uma vez eu fiz uma lista com 10 pessoas que eu conhecia que já tinham desencarnado, né, nesse período da vida e que eu queria encontrar. Das 10 eu consegui encontrar, se eu não me engano, 7. Não eram todas pessoas, tá? Tinham duas que eram cachorros que já teve aqui em casa, que já desencarnaram. E eu consegui encontrar também. Então eu consegui 7. 3 eu não consegui encontrar. Você acha que eu fiquei brigando, eu fiquei insistindo? Eu falei, não, se não deu é porque não é para eu encontrar. Alguma coisa tem para eu não encontrar com essas pessoas. Então a gente tem que saber, eu costumo brincar, né, de falar assim, manter o nosso GPS ligado, né? Que é o que é o nosso GPS? Para eu saber onde que eu tô. Né? Se eu estou aqui nessa condição de hoje é porque não me permite ver a pessoa, ou a pessoa está situada numa distância muito longe, não dá para eu alcançar, né, essa pessoa, ou está numa situação que não é permitido eu ter contato com essa pessoa, ou porque vai fazer mal para a pessoa, ou porque vai fazer mal para mim. Porque nem sempre esses encontros são bons. Às vezes você quer encontrar uma pessoa e ela tá lá no umbral sofrendo. E você tá achando que a pessoa morreu e foi lá pro céu, foi lá pro nosso lar, foi lá pra uma colônia elevada, tá lá no plano mental, tá lá no plano búdico, né? Tá lá no plano átmico e a gente acha que vai encontrar com essa pessoa nesses planos superiores, sendo que nós nem conseguimos atingir esses planos ainda. E às vezes a pessoa está sofrendo horrores lá no umbral. Então, se a gente encontrar com essa pessoa, vai ser pior para a gente e também vai fazer mal para a pessoa, porque a gente vai ficar com essa sensação vários dias ali. Agora, encontrando com pessoas que o nosso amparador, o nosso mentor vai nos ajudar a encontrar, isso vai nos fazer muito bom mesmo, dá uma sensação maravilhosa. E eu me lembro que teve um padrinho do irmão meu, e eu
tava ali, despertei a lucidez fora do corpo, em um lugar que eu tava tentando entrar, era um prédio. E de repente minha lucidez abriu, eu falei, olha, isso é um hospital, pra que eu tô pulando? Eu posso entrar pela porta. E eu entrei pela porta, lúcido, aquele tanto de médico. Era um hospital assim, não era muito diferente do físico, não. Era bem parecido com o hospital do plano físico, só que porém era bem organizadinho, tudo limpinho, tudo organizadinho, era bonito e era gostoso a sensação de estar ali. E quando eu entrei, eu vi esse padrinho do meu irmão ali. E quando eu vi ele, eu dei aquele susto, eu falei, opa, controla. Aí eu controlei, cheguei perto dele, controlando, assim, tipo, segurando mesmo a sensação. Cheguei perto dele, falei com ele, olha, você aqui, não sei o que. Aí ele, pois é, e tudo. Aí eu falei com ele, nossa, aí eu fiquei com medo. Falei, será que ele sabe que ele já morreu? Será que ele não sabe? Né? Porque tem uns que morrem, sabem que morreu, mas não gostam de falar nisso e criam um bloqueio para eles mesmos. Então, se você fala isso com eles, eles batem em debanda ali, sai fora ali, desaparece, ou você muda de sintonia na hora, porque ele não gosta de falar disso, apesar de saber. Então eu tive muito cuidado, né? Aí eu cheguei perto dele, sentei assim, ele tava num banco assim dentro do hospital, tipo num corredor, e eu cheguei perto dele, sentei e falei com ele assim, nossa, como é que você tá e tudo. Aí ele, tô bem e tudo. Eu falei com ele assim, nossa, você sumiu? Despistei pra ver se ele ia comentar, né? E ele falou, não sumi não, eu tô aqui e tudo. Aí eu falei assim, nossa, é mesmo? Uai, eu pensei até que você tinha morrido, falei com ele lúcido, né? Aí ele deu uma risada assim, eu falei com ele, e se você tiver morrido? Aí ele virou pra mim e falou assim, uai, bom demais, uai, bom demais. Aí eu falei, pois é, porque foi isso que aconteceu, né? Aí ele meio que assim, ele sabia, mas eu vi que ele não queria conversar a respeito, até porque ele era de outra religião também, então ele não queria conversar a respeito. Aí nisso chegou uma enfermeira para servir um lanche ali para eles. Eu lembro que ela estava carregando alguma coisa. E aí nesse momento ela deixou cair alguma coisa. Eu fui ajudar ela assim a carregar. E quando eu fui ajudar ela, chegaram outras pessoas para pegar ele e levar ele para algum lugar, né? Ele já estava ali há algum tempo e para levar ele ali para alguma sala, alguma coisa normal da rotina. E quando ele foi passando por mim, aí eu não consegui segurar, eu desabei, assim, eu comecei a chorar, porque eu sabia que eu não ia ver ele mais a partir dali. Que ele, na verdade, ele ia para um outro plano, ele ia seguir agora a vida dele e eu ia perder esse acesso com ele mesmo. E aí quando eu senti isso, eu comecei a chorar e eu ajoelhei assim para me despedir dele e segurei na mão dele assim e comecei a chorar, chorar, chorar. E eu lembro que olha só como que a gente tem que controlar as emoções que eu tô falando. Quando eu comecei a chorar, eu lembro que eu senti a mão dele assim ainda e fui despertando no corpo físico aos soluços ainda do choro, assim, com a sensação da mão física dele desaparecendo a mão dele assim desaparecendo na minha mão física lentamente assim desapareceu. Mas enfim, a gente encontra sim com as pessoas, tá? A gente pode conversar, pode encontrar várias vezes. Um outro relato rápido, antes de eu praticar projeção astral, eu sempre encontrava com um colega nosso que faleceu, colega de infância, né, faleceu, e eu sempre encontrava, no sonho eu sempre sabia que ele tinha morrido, e eu falava com ele, ó, e só que eu não ficava lúcido. Aí, até que depois que comecei a praticar projeção astral, um dia eu encontrei ele. Um dia eu encontrei ele de novo, e só que dessa vez eu estava lúcido. Lúcido, lúcido, lúcido. E quando eu vi ele, eu abri os braços e irradiei luz para ele assim. E ele ficou tão feliz, ele chegou perto e me abraçou. Quando ele me abraçou, deu uma explosão de luz tão forte assim, mas tão forte que eu nunca mais vi ele. Depois disso, eu voltei pro corpo com a sensação maravilhosa e nunca mais encontrei ele fora do corpo. Eu acho, tá, que ele ficou vagando por aí por um tempo. E pode ser que eu tenha ajudado ele a fazer essa passagem de plano. Pode ser, tá? Não tô falando que foi, mas tudo indica, porque eu nunca mais vi ele depois disso, depois dessa experiência, que foi muito boa. Muito boa, fiquei com a sensação boa vários dias depois ali. Então é assim, a gente vai encontrando com pessoas e tem pessoas que também não vão estar na forma que a gente espera,
tá? Eu encontrei já duas dessas pessoas que eu queria encontrar, eu encontrei, e elas estavam com outra forma. Só que eu reconhecia por causa da assinatura energética, é isso que eu falo. A assinatura energética era a mesma. E uma foi tão engraçada que eu despertei já dentro de uma casa. E essa pessoa foi chegando assim. Quando ela chegou, ela estava diferente. Era uma outra roupagem, né, energética que ela estava ali. Mas quando ela chegou perto, eu senti, é ela, é a pessoa. Eu, literalmente. Ele me convidou para sentar no sofá, uma casa normal. Me convidou para sentar no sofá, eu sentei, começamos a conversar ali. Desculpa. E conversamos um pouco ali sobre como que a pessoa estava se seguindo ali e tudo. E de repente, um celular na mesa, assim, olha só, eu estava lúcido. O celular na escrivaninha, assim, da sala, começou a tocar e a piscar. E era o despertador do celular. E eu escutando aquele despertador lá dentro da minha cabeça. Não ali. Eu estava vendo ali, mas ele piscava, mas eu escutava dentro da minha cabeça. E nisso eu falei: isso não é o celular daqui. Isso é o meu celular que está despertando, porque está na hora de eu trabalhar. Tá na hora de eu acordar para ir trabalhar, então eu tenho que voltar pro corpo. Eu preciso voltar pro corpo agora. E voltei pro corpo, despedi dele, falei que depois a gente se encontrava de novo. E despedi. Quando eu concentrei no meu corpo, na cama, o celular realmente estava tocando assim e piscando do meu lado, o despertador. Então eu peguei ele, desliguei ali. Então olha só como que acontece algumas coisas assim bem engraçadas, né? Mas é isso, gente. Então lembrem sempre de usar a ética, manter o respeito, né? Quando a gente quer encontrar com as pessoas, e entender também quando não der certo, tá? É porque não é para ser. E lembrem-se, nem sempre vai ser numa projeção astral. Muitas vezes você vai lembrar como um sonho, tá? Você vai lembrar como um sonho. E lembrem dessas questões que eu falei. Vocês vão ver que a pessoa raramente vai comentar sobre morte, raramente vai comentar, a não ser que você tenha muita intimidade com a pessoa e a pessoa tenha um entendimento disso. No caso, quando eu encontro com minha mãe fora do corpo, ela tinha um entendimento sobre vida após a morte, a gente conversava sobre isso, minha família conversava com ela sobre isso, né, durante a vida, a gente conversava muito, então para ela não tem problema nenhum falar disso, né? Então a gente conversa, mas é isso, gente. Então, grande abraço e até o próximo domingo, que eu vou ensinar defesas energéticas fora do corpo, para a gente não ficar sendo atacado por aí, né? Grande abraço para vocês.